Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que todos estão vendo esse vídeo aqui, né? É um vídeo de agradecimento que nós estamos fazendo aqui para a igreja, para o pastor, para a família do pastor, para todos os membros de um modo geral. E a gente se enche de alegria quando a gente vai falar da igreja, porque não é só um lugar que nos acolheu, mas é um lugar que nos acolhe todos os dias, né? Que cada momento em que nós viemos aqui é a palavra, são as amizades, são os carinhos, tudo nos acolhe, né? Com certeza. Aqui a gente não tem só amigos, aqui a gente tem uma família, temos irmãos e a gente se sente acolhido por cada um deles. Exatamente. E acho que o mais importante da caminhada cristã não são nem bênçãos, né? Porque bênção Deus ele dá, né, conforme a vontade dele, mas é realmente o empenho daqueles que estão ao nosso lado para nos verem crescer de todas as formas, né, em todos os caminhos, seja na vida particular, seja na vida como família. E desde que eu cheguei na igreja, falando um pouquinho de mim, né, depois a Nel pode falar um pouquinho dela, eu era um jovem, né, vim trazido pela minha mãe, e desde que eu entrei aqui eu fui acolhido no Ministério de Louvor. Eu lembro que até hoje a Dani puxou eu e o meu irmão para o Ministério de Louvor, a gente começou a tocar junto, começou a aprender junto, depois a gente passou por uma fase, né, no Ministério Vibre, depois tiveram várias transformações, vários acampamentos, foi uma caminhada muito longa e a gente sempre foi muito bem recebido por todo mundo, e a gente só tem a agradecer de verdade por todos os caminhos, porque realmente eu poderia estar em outra casa, a Mel poderia estar em outra casa servindo ao Senhor, mas eu vejo que tudo aqui é com excelência, né? Sim, com certeza. Eu tenho que agradecer aos meus pais, porque eu sei que eles oraram muito para eu estar aqui, e uma vez que eu vim, eu consegui encontrar Deus e eu ganhei meu maior presente, que foi isso. E eu não sei o que seria da minha vida, na verdade, se eu não tivesse essa casa, eu não tivesse a instrução que eu tenho do pastor, se eu não tivesse o apoio que eu tenho de cada um aqui. Então, isso mudou a minha vida completamente. Com certeza. E não citando uma bênção específica, conforme eu falei, mas fazendo um agradecimento a toda a família do pastor, a todos os nossos irmãos e amigos, né, da igreja, e também ao pastor de um modo geral. Tem uma parte que Paulo fala que os dias são maus, né? E aí tem uma música que eu ouvi um tempo atrás, que o cantor fala que os dias são maus e está difícil encontrar alguém que queira pagar preço para te ver bem. Então, quando eu olho para o pastor, eu vejo que ele paga um preço para ver todas as suas ovelhas muito bem. Então, eu agradeço realmente de coração. Eu acho que a gente não consegue demonstrar no dia a dia por conta da correria. A gente chega no culto, tem que montar uma coisa ali, tem que fazer uma coisa aqui. Muitas vezes não dá nem para subir para agradecer o pastor por alguma coisa. Não só o pastor, mas o pessoal que trabalha aqui em cima, os irmãos de outros ministérios, lá do Ministério Infantil, da cantina, todos os ministérios de um modo geral, mas fica a nossa gratidão por todo mundo e que venham muitos e muitos outros anos com todos nós juntos e a família cada vez mais crescendo. Parabéns, igreja, pelos 36 anos. Que Deus abençoe essa caminhada, já abençoe e vai continuar abençoando. Eu estou aqui hoje para agradecer a esse ministério, que é a Palavra Revelada, tá? E parabenizar também pelo aniversário de 36 anos desse ministério. E tenho só a agradecer a esse ministério, tá? Desde quando eu cheguei aqui, Deus tem feito milagres na minha vida espiritualmente. Quero contar um pouquinho o que aconteceu antes de vir para cá. Eu já estava num outro ministério e a minha mãe já ouvia a palavra do pastor, acho que era pela rádio naquela época, e ela sempre me chamava para vir aqui com ela, né? E eu sempre adiando. Daí aconteceram algumas outras coisas nesse ministério onde eu frequentava, que daí eu orei a Deus e falei: Deus, se for da sua vontade que eu, né, congregue junto com a minha mãe, então o Senhor fala comigo. Daí numa quarta-feira eu resolvi vir com ela, né? E nessa quarta-feira, depois da oração, o pastor chamou todo mundo lá na frente, como ele sempre faz, e ele apontou para mim e falou: você que pediu uma direção para Deus, Deus está te dando essa direção, o seu lugar é aqui, aqui você vai voltar a ser feliz.
Então foi por isso que eu vim congregar aqui com a minha mãe, tá? Porque Deus falou diretamente comigo e é por isso que eu sou grata a esse ministério, porque Deus se revela a gente. E a partir desse momento que eu comecei a vir com a minha mãe, Deus tem feito coisas maravilhosas, tá? A gente tem aprendido com a palavra do nosso pastor a estar mais perto de Deus, tá? A palavra que nós recebemos aqui é uma palavra que nos exorta, mas também nos ensina. E com esses ensinamentos foi aonde eu consegui chegar a lugares que nos outros ministérios eu não conseguia. Quero estar mais perto de Deus, ter experiências espirituais maravilhosas que eu tive aqui nesse ministério. Então a minha vida espiritual nesse ministério, ela cresceu muito com os ensinamentos do nosso pastor aqui. Porque a palavra que vem direto do trono de Deus, essa nos exorta, nos ensina e nos leva mais perto de Deus. Ensina-nos a ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu quero contar também as maravilhas que aconteceram e todos que aqui congregam sabem que nossos acampamentos, Deus fez milagres, coisas maravilhosas que eu jamais presenciei em outros lugares. Que foi num acampamento que acho que por volta de 2012, em Campos do Jordão, onde naquela madrugada realmente ali desceu o Pentecostes, onde várias pessoas ali foram batizadas, né? Então assim, são coisas que não tem como a gente falar, olha, Deus não está nesse lugar. E Ele realmente mostra que Ele é nesse lugar. E eu creio que é por conta da vida do nosso pastor, o preço que ele paga, de estar na presença de Deus para nos trazer esse manjar, que é poder estar na presença de Deus, viver as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então eu só tenho a agradecer esse ministério, agradecer a vida do nosso pastor, o nosso Moisés, que paga o preço para trazer tudo isso que ele traz para nós, esse ensinamento, agradecer pela vida da irmã Beth, lembrando que ela é uma grande mulher de Deus, que na verdade nesse acampamento, Deus deu a direção a ela da candeia. Né? Então eu acho assim que tudo tem preço. E quando tem preço, vem do trono de Deus. No entanto, que tudo que foi passado naquele acampamento deu certo. Então quando é dada a direção e é feito pela direção de Deus, as coisas acontecem. Então é isso que eu aprendo aqui nesse ministério, que tudo que é passado para a gente tem preço, né? Tudo acontece, só que também precisamos tomar a direção correta, porque o nosso pastor ele dá a direção, mas somos nós que seguimos o caminho onde queremos andar. E quero agradecer também a toda a família do pastor, a Daniela, a Bianca, tá? A Bianca, não sei também se foi nesse acampamento, que eu lembro que ela trouxe uma ministração que... Quais os dons que você tem pedido a Deus? E muitos pedem dom de cura, dom do amor, dom disso, aquilo. E a gente esquece do principal dom, que é de disponibilidade. E a partir daquele momento que eu tomei aquilo para a minha vida, foi aonde as coisas aconteceram, onde eu fui batizada, onde Deus me levou a lugares celestiais maravilhosos que eu nunca imaginei. Então a importância de você estar num lugar e esse lugar ter a direção de Deus é onde as coisas fluem e acontecem. Então eu só tenho a agradecer esse ministério. Eu quero que Deus continue abençoando cada vez mais a vida do pastor Wilson, da irmã Beth, da sua família, e que esse ministério possa crescer, mas crescer em conhecimento e sabedoria, que é tudo isso que a gente está tendo aqui. Então eu só tenho a agradecer e quero dizer que eu amo a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa casa que me acolheu tão bem e acolheu toda a minha família. Desde a minha mãe, a minha avó já vieram aqui e tenho um total respeito e amor por essa casa. E desde criança eu aprendi a ter e tenho amor por essa casa e muita gratidão ao pastor, a Beth, a igreja, a todos os meus amigos que desde quando eu cheguei aqui destruído por dentro e com a ajuda de Deus e com a ajuda de todos, Deus me reconstruiu, Deus me transformou, Deus me mostrou que são amigos de verdade, Deus me mostrou que é
do que é um pastor atencioso, o que é uma família em Deus atenciosa. Então eu sou extremamente grato por tudo, pela liberdade que a gente tem aqui para falar do amor de Deus, do Espírito Santo, pela liberdade que a gente tem de falar com o pastor Wilson, com a Beth, sobre todas as coisas da vida que acontece. Eles estão sempre abertos para te escutar com amor e carinho e sempre direcionados por Deus para ajudar. Então, assim, eu não tenho muito mais o que falar, a não ser que eu sou extremamente feliz de ser a família Deus Revelado e que eu sou extremamente feliz de ter o pastor do meu lado, por ter os meus amigos dessa igreja do meu lado. Sou extremamente feliz em ser Deus Revelado. Paz do Senhor, eu vou falar o que aconteceu comigo aqui nessa casa, né? Eu vim para cá por volta de, acho que no ano 2010, né? Eu já estava aqui em Campinas, acho que uns 30 anos já, né? E quando eu cheguei aqui nessa casa, eu senti a diferença, porque eu já tinha ido visitar outras igrejas, né? Mas nunca deu certo para mim. Sempre eu entrava de um jeito e saía pior do que quando eu entrei, né? Eu estava procurando e não achava o que eu procurava, né? Eu procurava Deus, né? Mas não encontrava. Aí, né? O dia que eu cheguei aqui, eu senti a diferença. Eu vim para cá, foi uma amiga que me convidou. Eu não conhecia o ministério. Aí ela me falou para mim, não, eu sei que você está procurando coisa boa, eu vou te levar num lugar e você vai sentir bem. Tá bom, eu vim. Aí vim num domingo, né? E nesse dia eu ouvi a palavra e eu saí daqui extasiada porque a palavra falou muito comigo, né? E aquele dia eu saí feliz, aquela noite eu não conseguia nem dormir, de tanta felicidade que eu estava, né? Porque eu encontrei aquilo que eu procurava, né? Porque aqui nesta casa, né, eu fiquei bem aqui, graças a Deus, né? E Deus tem me ajudado e aqui Deus mudou a minha história. Eu sempre paguei aluguel, eu sempre trabalhei, sempre lutei a minha vida, né? Minha vida não era fácil, não. Mas aí, quando eu cheguei aqui, né, eu me entreguei a Deus de coração mesmo, busquei Deus mesmo, né? Como diz lá em Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E Deus acrescentou a minha vida, Ele mudou minha história. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu creio, hoje eu tenho Deus no meu coração e eu aceitei Jesus aqui nesta casa, eu me batizei aqui nesta casa, consegui bênção aqui espiritual, eu consegui bênção material, hoje eu não pago mais aluguel, hoje eu tenho um teto para chamar de meu. Hoje a gente tem veículo, a gente tem até imóvel hoje, que eu alugo hoje para as pessoas, né? Porque eu pagava aluguel e hoje eu tenho imóvel para alugar, né? Quero agradecer o pastor Wilson, a irmã Beth, toda a família Deus Revelado, porque aqui nessa casa, Deus muda a história. Uma vez o pastor falou assim, se você me acompanhar por 2 anos, né, eu garanto que a sua história vai mudar, né? E quando ele falou isso, eu abracei, eu vesti a camisa mesmo, né? Aí eu falei, não, eu vou ficar e Deus vai mudar a minha história. E Deus mudou a minha história, tanto espiritual como material, né? E eu sou uma pessoa feliz por isso. Então, Ele tem nos ajudado bastante. E eu tenho orado por Ele, tenho posto o nome dEle, da família dEle, em todas as minhas orações, porque Ele merece, viu? Então, é isso aí que eu quero falar para vocês, né? Que aqui nessa casa, Deus muda a história da pessoa, desde que você queira. Porque eu cheguei aqui querendo, viu? E Deus mudou a minha história. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Paz, Igreja Deus Revelado. Eu resolvi, irmãos, resumir numa carta aqui um pouco das bênçãos que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. É difícil falar de todas as bênçãos que já recebemos de Deus através deste ministério em apenas 15 minutos. Então resolvi resumi-las através desta carta. Lembrando que essas bênçãos não são nem a metade do que já recebemos. Meu nome é Ronaldo, sou casado com a pessoa mais importante da minha vida, a Odete. Eu cheguei na Igreja Deus Revelado através de um convite da minha sogra, a dona Eudete Alexandrino, a quem sou muito grato por tudo que ela fez e faz até hoje por mim e a minha família. E o que me fez ficar até hoje, ao longo desses 13 anos, foi Deus usar a vida do nosso pastor Wilson Palomo para nos orientar e falar conosco.
Queria agradecer também ao nosso pastor Flávio, à nossa irmã Regina, por todas as orações que já fizeram por nós e fazem até hoje. Um momento marcante foi um dos cultos que o pastor Wilson estava ministrando a palavra e no final pediu para todos passarem embaixo dos cajados. E quando fui passar, o pastor Wilson pediu para eu parar e bater o pé no chão e profetizar que a vaga era minha. Fiz a entrevista e fui contratado permanecendo nesta empresa há 17 anos, onde nos ajudou a prosperarmos na nossa vida financeira, comprando a nossa primeira casa, a qual pagávamos aluguel. Depois disso, através dos cultos de cura e libertação e dos pactos feitos neste ministério, a minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho, o Vinícius. Justo em um momento perturbado das nossas vidas, onde estávamos nos afastando da igreja e indo para os bares atrás de bebidas e jogos de azar. Depois desta primeira gestação, nos libertamos dos vícios e ficamos firmes na igreja novamente. Passaram-se 7 anos e já vínhamos tentando ter mais um filho ou uma filha. E fomos em uma vigília da igreja e a minha esposa pediu para ficar grávida. E para a honra e glória do Senhor, ela engravidou e Deus nos deu a Emanuele. Em outro culto, o pastor Wilson pediu para irmos à frente, pois ele iria orar para repreender toda enfermidade. E eu já estava sofrendo com pedra no rim há muito tempo. Então o pastor pediu para colocarmos as mãos em cima da enfermidade. Eu coloquei as mãos na minha barriga, onde eu sentia fortes dores. Terminando a oração, voltamos para os nossos lugares e senti vontade de ir ao banheiro. Quando fui usar o banheiro, a pedra saiu pelo canal da urina. E para a honra e glória do Senhor, nunca mais tive essa enfermidade. A minha vida hoje, depois que entrei no Ministério Deus Revelado, é realmente uma nova vida, cheia de bênçãos e livramentos. Inclusive, sofri uma tentativa de assalto no portão da minha casa, onde me neguei em dar as chaves do carro e 2 bandidos armados atiraram contra mim e, pela misericórdia de Deus, a bala não saiu e então fugiram sem machucar ninguém e sem levar o carro. Eu e a minha esposa Odete temos 2 filhos abençoados, temos os nossos bens materiais e fomos libertos de muitos vícios. E cada culto ministrado é uma bênção em nossas vidas. Queremos agradecer em especial a vida do nosso pastor Wilson Palomo e a nossa irmã Beth, pois sem eles e a presença de Deus na vida deles, não teríamos nada do que temos hoje. Eles foram e são responsáveis pela nossa família e a nossa prosperidade. Que Deus continue abençoando a vida de vocês com muita saúde, paz e prosperidade. Vocês fazem parte da nossa família. É isso aí, irmãos. Eu tentei resumir em poucas palavras aqui um pouco das bênçãos que a gente já teve nesse ministério aqui, porque a gente chegou aqui com uma vida totalmente destruída. A gente não tinha perspectiva nenhuma de vida. A gente estava, como eu relatei aqui nessa carta aqui, entrando no mundo dos vícios, das bebidas, dos jogos. E Deus, da maneira dele, usou o nosso pastor Wilson para falar conosco, para não deixar a gente desistir. E estamos aqui na fé, conseguimos nossos bens materiais e nossos filhos, que são os principais bens que a gente tem, e saúde para continuar prosseguindo nessa caminhada. E muito obrigado, pastor Wilson, irmã Beth e a todos que fazem parte desse ministério. Que Deus abençoe cada um. Só quero agradecer à igreja, a Deus, porque eu sou deficiente visual e eu consigo cuidar da minha família, da minha casa, consigo ser feliz com Deus na minha vida e passo por todos os obstáculos que eu tenho. Tudo que eu acho que vai ser difícil, Deus faz ficar fácil. E
Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Muito obrigada, igreja abençoada. Paz do Senhor. Estou muito feliz em poder participar dessa organização para agradecimento, né, por mais um aniversário da igreja. Eu fico muito feliz em ser membro dessa igreja, porque eu comecei a vir para trazer uma amiga ao culto. Porque ela tinha ido na outra igreja que eu congregava, eu vi que ela não gostou muito. Eu já estava, assim, buscando mais intimidade ainda com o Senhor, conhecê-lo ainda de forma mais profunda. Mas eu ficava a semana inteira pensando, nossa, eu tenho que ir para continuar ouvindo aquela palavra que estava alimentando, matando a fome, a sede que eu tinha de ter mais intimidade com o Senhor, de saber mais da palavra. E acabou que ela parou de vir e eu continuei. Depois comecei a participar das células à noite, que foi assim maravilhosos os encontros. Foi muito bom. E até que no acampamento de carnaval, que aí eu fui e Deus falou muito comigo naquele encontro, usou o pastor Wilson. E aí eu tomei a decisão, conversei também com o pastor Flávio, e a decisão de estar nessa congregação, de pedir a carta de transferência. E foi algo muito tranquilo da outra congregação, porque sabia que era uma decisão que ia me manter firme nos caminhos do Senhor. E eu sou muito agradecida por tudo que eu tenho aprendido. Eu não tenho fome, porque é aquela coisa, a gente sempre está sendo alimentado. Então eu louvo a Deus por ter essa porta aberta, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso usar o pastor Wilson, a todos os irmãos que ministram, que conversam, o amor, a unidade que nós temos no dia a dia, no relacionamento. E isso, com certeza, alegrou muito o meu coração. Então eu sou agradecida por estar aqui. E para vocês verem, né, que quando eu cheguei aqui eu falei que uma igreja tão grande, eu não vou precisar fazer muitas coisas, porque era muito sobrecarregada. Mas você não consegue ficar parado, conforme Deus vai falando, você vê que o parado é não estar buscando ainda mais, né, fazer a obra, cumprir o papel do ID aqui no reino. Então é muito bom participar de todas as coisas nessa congregação, nessa casa de oração, que Deus é muito bom. E todas as experiências que eu tive desde então foram tremendas, assim, com essa mensagem de que o Senhor abençoa, que o Senhor nos capacita e que nós temos que superar as barreiras, que a mensagem de que nós nascemos para vencer tem se feito presente na minha vida todos os dias. Com essa mensagem, o pastor Wilson, ele diz muitas vezes que nós conversamos, e a irmã Beth, que eu ainda não sei onde que o Senhor quer me levar, para lugares ainda maiores, e eu fico muito feliz de ver todos os dias um milagre acontecendo na área profissional, acadêmica, e eu vejo que isso é o agir do Senhor. E não só isso, a gente vê as coisas que o Espírito Santo faz aqui, revelações, as palavras, e sempre em unidade, né, todos juntos. Então, Deus, é só Deus para fazer essas coisas. Então eu agradeço pela disposição de vocês, de manterem essa casa aberta, de orarem, intercederem, e o preço que vocês pagam, eu desde já agradeço, porque é bênção em nossas vidas. Muito obrigada. Meu nome é Daniele, eu cheguei aqui na igreja em 2005, eu e a minha família. Com certeza a gente chegou aqui com uma família destruída, um lar destruído. Foi aqui que nós conhecemos Jesus verdadeiramente, foi aqui que nós fomos batizados. Desde a nossa entrada até hoje, nossa vida mudou completamente. As experiências que nós tivemos aqui, em acampamentos, nos cultos, né, nós não temos, né, palavras para descrever tudo o que aconteceu. E hoje a minha família, graças a Deus, somos uma família bem estruturada, somos uma família de sucesso, empresariamente também.
E acampamento pra gente, né, é onde acontecem as coisas que, assim, é o sobrenatural realmente, que ali nós estamos dedicados a isso. Então, nossas experiências maiores foram em acampamentos, né, de ter visões, de ter revelações. Mas, assim, dentre tantas, né, que ficaram marcadas pra gente, hoje eu penso, né, que isso foi uma das coisas também que marcou bastante. Foi um dia em que o Elson subiu até o gabinete do pastor. Isso foi em 2016. E o pastor, na hora que pegou o dízimo dele, teve uma visão e desenhou essa visão para ele no cartão, né, no envelope. E nessa visão ele falou: olha, tô vendo aqui 4 pontas. Nessas 4 pontas tem 3 chifres, que é aquele chofar. E tá faltando um chifre, tá faltando para completar essas 4 pontas. E a gente, né, não entendeu. 4 pontas, 3 pontas, a gente já tem 3 pontas, tá faltando uma ponta. Nós não entendemos. Isso foi, se eu não me engano, em setembro, outubro, alguma coisa assim. E aí, depois de um mês, nós descobrimos que eu estava grávida. Não estava nos planos. E aí a gente entendeu essas 4 pontas, porque nós já tínhamos 3 filhos, então estava faltando uma ponta para completar aqueles 4 chifres, né? Aqueles 4 chofar. E aí, hoje que eu estou gravando o vídeo, dia 7 de fevereiro, é aniversário da Isa, que foi há 4 anos atrás que ele fez essa revelação pra gente. E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma família realmente, né? Porque nós consideramos que a Deus revelado é a nossa família, que a família Palomo é a nossa família. Eu só tenho a agradecer pela vida deles, pela vida da Dani, da Bianca. Elas sabem o porquê eu tô falando, que eu agradeço muito pela vida delas. Pela Beth e pelo pastor também, por todas as orações, por todas as intercessões. Eu agradeço de coração, eu e a minha família somos gratos a Deus pela vida de vocês. Ok? Parabéns e que Deus continue à frente de tudo nesta casa. Obrigada. Cheguei aqui no dia 28 de abril de 2001. Acabei um dia aceitando os convites que a minha mãe fazia, que o Renato fazia, para vir num culto de jovens da igreja aos sábados. Decidi vir, de fato tinha uma turma muito grande, era uma turma bacana, eram cultos muito agradáveis. Eram pessoas que me receberam muito bem, então para mim foi fácil participar e começar a frequentar os cultos da igreja. Até que um dia minha mãe pegou e falou assim: mas você tem que ir também num domingo, né? Você tem que assistir uma pregação do pastor, o pastor Wilson, que é o pastor da igreja e tudo mais. E o primeiro domingo que eu vim, não foi o pastor Wilson que pregou, foi um pastor chileno convidado, que veio pregar na igreja. E ele saía andando pela igreja, e ele jogava o paletó dele nas pessoas, e as pessoas caíam. E aquilo pra mim foi meio que cara, não, isso aí não é não. O culto de sábado é mais leve, é mais tranquilo, é mais legal. Domingo não. Se essa confusão aí, eu tô fora. Mas aí minha mãe, não, mas foi outro pastor que pregou. Semana que vem vai ser o próprio pastor da igreja que vai pegar, o pastor Wilson. Aí quando ela falou, vai ser o pastor Wilson, eu falei, tá bom, vai. Ok, vamos conhecer o pastor, que eu já tinha ouvido falar muito bem, que todo mundo fazia boas referências. Aí decidi vir. Assisti a pregação. No final minha mãe quis apresentar, ele veio, pôs a mão. Realmente a palavra chamou atenção desde o primeiro momento, era diferente do que eu estava acostumado a ouvir, numa intensidade diferente, numa abordagem diferente. Desde aquele primeiro momento eu comecei a pedir sinais. Eu quero saber se eu devo vir aqui ou não devo vir. E logo de cara aconteceram 2 coisas muito que me chamaram muito a atenção, foram provas para mim de que a palavra, de que seguir aquelas direções que o pastor dava no culto, elas eram uma direção correta. E desde então eu sempre falo, todas as oportunidades, que Deus para mim ele é um transformador de realidades. Ele chega em qualquer lugar, ele muda qualquer situação,
só deixar que Ele trabalhe. E desde mudar a minha personalidade, já vi Deus mudar o meu entendimento de situações, já vi Deus transformar coisas e fazer milagres que todo mundo julgava impossível, coisas que para quem é de fora da igreja são absurdos, e eu aprendi a viver nesses absurdos. Essa viagem de Israel, nós entramos num barco para andar no Mar da Galileia desse barco. Ele ia cantar em hebraico e a Dani ia vir aqui em português. E eu, com tudo que eu gosto de falar, com tudo que eu falo pra caramba, eu não tenho uma palavra que eu consiga explicar o que aconteceu naquele dia. Porque a hora que ele começou a cantar, a gente sentiu como se o mar acalmasse um pouco e ventava, mas o mar não ficava agitado. E aos poucos as pessoas começaram a chorar, começaram a falar em línguas. A gente não tinha força, a gente ficava sentado, a gente não conseguia ficar em pé. E confesso que eu nunca presenciei uma situação igual aquela. De uma presença de Deus tão forte, de um envolvimento tão forte. Eu acho que foi o mais perto que eu cheguei do Pentecoste aquele dia, porque a gente teve uma sensação tamanha que o Espírito Santo cercou o barco, assim, começou a envolver a gente num lugar que a gente não consegue explicar o que aconteceu. Nessas pessoas. Então eu agradeço muito, me sinto muito feliz, me sinto em casa. Tenho muitos amigos aqui, a grande parte dos meus amigos está aqui. Sou muito grato ao pastor Flávio, faço essa menção ao pastor Flávio, com quem já tive também conversas maravilhosas, às vezes eu não concordando com um ponto e ele apresentando alternativa, pedindo para que eu tivesse um pouco mais de calma, e sempre aquela calma que ele pedia se mostrou a coisa certa a fazer. Agradeço ao pastor pelo cuidado, agradeço a Beth por todo o cuidado também, agradeço a Bianca, agradeço a Dani também por todo o trabalho que elas fazem, principalmente no louvor, mas em muitas áreas, sempre também como um canal de bênção. Agora já tem, o Renato é fácil de falar, tem o Daniel, tem a Bela, tem a Hannah, tem o Theo, que já é uma nova geração de gente abençoada. Então agradeço a todos vocês pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, por ouvirem, por falarem, e eu sou muito grato por isso. Fico feliz em estar aqui, oro para que grandes coisas aconteçam, oro para que Deus continue agindo, e espero que a gente possa comemorar por muitos anos os aniversários. Espero um dia estar aqui com os meus filhos, agora já tem a Gé, espero que os nossos filhos estejam aqui. Espero ver os meus filhos numa apresentação de Natal, uma apresentação de Páscoa, vestidos, fazendo ali alguma coisinha no púlpito. Espero viver isso, espero ver o batismo deles. E Deus me ensinou a sonhe, realize e coloque um novo sonho. Realize e coloque um novo. E assim eu vou apresentando a Deus os sonhos, e até hoje Ele tem realizado todos. Então eu agradeço muito, que Deus abençoe vocês, retribua o carinho de vocês. E contem sempre com a minha ajuda, com a minha oração. Muito obrigado de coração a vocês. A paz, irmãos. Nós estamos aqui para dar um testemunho da igreja. Nós estamos aqui nessa igreja, e a única igreja que nós viemos e ficamos há 11 anos. Estamos muito felizes de participar dessa casa, dessa comunhão,
da alegria dessa casa? Quando a gente chegou, nós já éramos casados há mais de 12 anos e não tínhamos filhos. E os filhos nasceram aqui nessa casa, frequentam conosco, congregam conosco e não sabem o que é ficar fora da igreja. Eles querem vir para a igreja, eles querem participar, eles querem estar aqui. Domingo tem que ir à igreja, eles sabem o dia da igreja. Isso pra gente é uma bênção, é uma alegria, né? Muitas coisas na nossa vida, desde quando nós chegamos, passamos por muitas lutas, muitas coisas conquistamos também, muitas coisas materiais. Só que assim, coisas materiais são as demais coisas pra gente. Porque primeiro a gente teve muito conhecimento da palavra aqui. E não só conhecimento, tivemos a prática da palavra. Isso daqui não tem quem tira da gente, assim, a alegria de aprender com o pastor Wilson lá em cima daquele culto. A alegria de estar com ele, de estar aqui nessa casa, de participar de cultos, de comunhão de acampamentos, vigílias, todas as coisas assim, que foi tudo agregado, foi tudo muito forte na nossa vida. Foi as coisas que marcaram, que tiveram mudanças na nossa vida, foram isso daí. A gente sempre teve muita luta, mas nós nunca tínhamos noção da dificuldade que essas lutas aconteciam no mundo espiritual. E nós aprendemos a lutar do jeito certo. E as vitórias, elas vinham com muita dificuldade. Elas ainda vêm com dificuldade, mas nós sabemos que nós estamos lutando no lugar certo e do jeito certo. E isso nós somos gratos a essa igreja, porque foi aqui que nós aprendemos e aqui que nós temos praticado. Em essência é isso. Nós somos muito gratos a esta igreja, porque aqui nós aprendemos a ouvir e a conversar com o Espírito Santo. Nós aprendemos a conviver de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais completa. Nós nunca tivemos briga, nós nunca tivemos discussões, nós nunca tivemos situações de falta de paz, mas a paz agora ela é muito mais plena, ela é muito mais gostosa do que aquela que nós tínhamos antes. Agora o casamento é mais completo. Agora o casamento... E as crianças, né, também, uma já está com 10, outra com 8. A vida tem sido muito melhor e tem sido muito mais gostosa. Nós não temos o que reclamar de nada, pelo contrário. E somos gratos, nós gostamos de estar aqui. Se nós fôssemos falar, cada milagre, cada coisa louca que acontece na nossa vida, cada coisa que Deus põe a mão, a gente ia passar muito tempo aqui, né? Então nós estamos falando mais das coisas espirituais, de como vieram as coisas pra gente. Isso assim, e a gente sabe que isso faz toda a diferença, que isso não tem em outras casas, a gente sabe que tem aqui. E assim, a gente agradece muito a vida do pastor Wilson, da irmã Beth, da família, porque eles acordam pensando na igreja, dormem pensando aqui na igreja, pensando em Deus e trabalhando por Deus. E a gente sabe também que o que isso já está trazendo para nossa vida, porque também a gente está resgatando vidas, né? A gente já tem história de que famílias, de pessoas que estão olhando e sabem que... E tem muitas coisas que estão por vir, muitas coisas boas, então a gente agradece a vida deles. Isso aí. Pastor, irmã Beth, Deus abençoe. Amém. Aliás, continue abençoando. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui, né, para falar de coisas importantíssimas, né? Nós falamos aqui do nosso pastor, né? Quão bênção que ele é nas nossas vidas, na nossa família. E quando eu cheguei aqui na Deus Revelado, há mais de 10 anos, né, eu não cheguei com problema, graças a Deus, de família, nem casamento, nem de filhos, graças a Deus, que quando nós chegamos aqui, eu queria o Espírito Santo. O que eu mais desejava era conhecer mais de Deus, conhecer o Espírito Santo. E foi aqui nessa igreja, através do nosso pastor, Wilson Palomo, da igreja IDR, né, que eu vim conhecer o Espírito Santo. E nos acampamentos, né, foi maravilhoso, eu não tenho palavras para falar o quão grande, quão maravilhoso foi nos acampamentos. As experiências que eu tive nos acampamentos, que eu tive aqui na igreja, Deus Revelado, eu tive na minha casa também. E eu sou grata a Deus, né, pelo nosso pastor, primeiramente Deus, pelo nosso pastor, de ter essas experiências, de conhecer mais o Espírito Santo. E eu lembro, né, quando eu cheguei aqui, eu falei assim para o pastor, eu queria trabalhar na igreja, posso ser obreira? Ele falou, irmã, pode fazer o curso já, né, e eu fiquei muito feliz, né.
Aí eu fiquei com aquele anseio, quero conhecer o Espírito Santo. Aí eu cheguei para a irmã Beth e falei, como é que eu faço para conhecer o Espírito Santo, para ter experiência? Aí foi só experiência, foi só, sabe? Os irmãos sabem, me conhecem, né? Como que o fogo vinha, né? O fogo do Espírito Santo. E eu agradeço a Deus, eu agradeço a essa igreja que me levou a conhecer o Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor. Irmãos, é com grande alegria que nós estamos aqui, né, para fazer uma homenagem ao nosso pastor, Wilson Palomo, por todos esses anos aqui na igreja, né, que a igreja tem mais de 35 anos, né, viemos para conhecer o Espírito Santo. E a Sandra ouvia muito pela rádio, né, ela falou, Edson, nós precisamos conhecer essa igreja, esse homem de Deus que incentiva a nós se aprofundarmos mais no Espírito Santo. É uma igreja alegre, né, que a gente já chegou aqui, a gente dançava, pulava. E nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, que nos orientou esse ministério, ao nosso pastor Wilson Palomo e a sua família também. Né, e nós passamos por aprendizagens aqui, né, que foram muito relevantes ao nosso modo de vida, né, e pela integridade do nosso pastor, que nos orienta muito isso, né, seguir em frente, jamais desanimar. Nós aprendemos com ele isso aqui e com os irmãos também. Mas queremos também ressaltar, diante todas as bênçãos que nós tivemos aqui nesse ministério, eu acho que foi muito gratificante o casamento que o pastor fez do nosso filho Vinícius e a Maria Clara. Foi uma bênção, presença de Deus. Muitos dos nossos familiares, até amigos, que decidiram se casar após aquela cerimônia que o nosso pastor fez. A palavra que ele trouxe foi uma palavra muito forte, palavra de salvação, né? Uma palavra de amor. Eu senti assim, sabe? Eu flutuar naquele casamento, de tão grande a presença de Deus, né? E nosso pastor, né? Levando a palavra ali com tanto carinho e amor, e a família ali. E eu não tenho palavras para agradecer, né? Foi muito lindo. E nós fizemos um vídeo pelo celular de alguns testemunhos dos nossos parentes que falaram, Edson, nós sentimos a presença de Deus. Nós queremos agradecer muito a Deus e que Deus conserve o nosso pastor, dando esta sabedoria que vem de Deus, que ele mesmo fala, que muitas das coisas que ele fala, só por ele não seria possível. Né? Então nós queremos deixar o nosso eterno agradecimento ao nosso pastor e à família dele e aos irmãos. Amém? Pastor, nós Obrigado. Amamos o Senhor. Viu? Nós amamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos o pastor Wilson em 2010 através da rádio. O Camilo, meu marido, acompanhou ele por 2 meses e aí viemos aqui e aqui nós estamos. Já tem aí uns mais de 10 anos, acho. E através de nós, então vem as nossas filhas e temos aqui o genro. E eu lembro bem que quando eu tinha um sonho de casar na igreja e o Camilo nunca quis. E aí quando o pastor Wilson perguntou se algum casal queria casar no religioso, o Camilo levantou a mão. Então quando ele levantou a mão, eu entendi que a gente ia casar na igreja. E casamos 15 de março do ano 2012. E foi uma bênção, tivemos muita bênção em acampamento e foi assim tudo muito bom. Em 2017, então passamos assim um ano um pouco mais difícil. Mas todos os momentos tivemos o pastor, a irmã Beth, a família, né, as filhas, tudo nos acompanhou. Foi um ano difícil, mas nós não ficamos sozinhos. Foi um momento ali que podemos contar com o pastor sempre nas nossas vidas. E o que eu tenho que agradecer, né, a igreja, o ministério e tudo de bom que aconteceu aqui. Então, isso eu tenho que dizer muito obrigado, pastor, muito obrigado, irmã Beth, a igreja, agradecer. Eu também gostaria de agradecer a toda a família
a IDR, o pastor que me recebeu de portas abertas, eu que vim de outra religião. Eu comecei a namorar a Isadora em 2014 e nada foi forçado, eu que decidi mudar, né? E gostaria muito de agradecer a toda a família mesmo por ter me recebido muito bem, e hoje eu estou muito feliz aqui. Eu tive vários momentos aqui na igreja, né? Às vezes eu brinco que eu já levei muito também. Quando eu cheguei, eu não queria muito vir, meu pai meio deu uma forçada na barra. Cheguei aqui, já levei uma, o pastor já veio falar comigo. Depois eu acabei ficando e fui ficando, e bênçãos foi chegando. Sempre que eu precisei do pastor, ele me atendeu, né? Sempre que eu precisei da igreja. Quando eu fui trocar de emprego, pastor, me ajuda. Fiz um exame aqui, pastor, sempre assim, pedindo ajuda, e a igreja apoiando. Em 2017 casei, tive o apoio. E, enfim, só agradecer mesmo. Nosso muito obrigado. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a essa casa, ao nosso pastor, a todos que aqui trabalham, que aqui fazem parte desta família, porque nós chegamos nessa casa há aproximadamente 2 anos e de lá para cá muitas coisas aconteceram. Nós tivemos muitos momentos alegres, muitos momentos felizes. Nós descobrimos uma nova família, amigos, irmãos, pessoas com as quais nós criamos intimidade, laços de amizade, e das quais nós somos muito felizes por ter uma família, amigos, e pelo nosso pastor, pela Beth, por toda a família do pastor, que o pastor sempre traz uma palavra poderosa, uma palavra de conhecimento. Aqui nós sabemos que é uma casa onde o Espírito Santo se manifesta, onde nós podemos sempre aprender, podemos sempre conhecer coisas novas. É uma casa onde o Espírito Santo se manifesta de uma maneira poderosa. E nós somos muito felizes por estarmos aqui. E nesse tempo a gente pôde crescer muito, tanto em aprendizado, tanto em graça. E nós somos muito felizes por estarmos aqui. Eu lembro muito bem quando a gente veio para o acampamento a primeira vez. A gente foi para o acampamento em busca de uma resposta. E nesse acampamento a gente teve a resposta que tocou muito os nossos corações e fez com que nós resolvêssemos ficar aqui nessa casa. Eu agradeço por todo o acolhimento, amor e carinho de todos vocês. Olá, tudo bem? Bom, gostaríamos de conversar um pouquinho com vocês, contar como que nós chegamos à igreja. Foi através da rádio, isso em 2004, mais ou menos, e o que nos chamou a atenção foi a palavra forte, diferente. Aí, quem será que está falando, né? Aí, pesquisando, pastor Wilson Paloma, Igreja Deus Revelado. Desde então, não saímos mais desde daquele ano. E graças a Deus só temos tido bênçãos, aprendizado. O que mais nos marca nessa igreja é a palavra forte. É a palavra revelada, uma igreja séria. E somos muito gratos por isso, por Deus ter nos colocado essa igreja no nosso caminho. E tem tantas coisas já que nos marcaram em retiros, em vigílias, e se formos contar tantas experiências, vamos ficar aqui por muito tempo. Mas uma em especial, assim, só para os irmãos terem um gostinho, né, de relembrar, foi uma vigília lá no mosteiro. Estávamos todos em círculo, de mãos dadas, quando o poder do Espírito Santo estava muito forte, o pastor fez assim, uma mão, um gesto como se fosse uma bola de fogo e lançou. Fez até um barulho no mundo espiritual e aquele fogo me acertou. Literalmente, assim, quase que eu caí sentada, de tão forte que foi a presença do Senhor e o Espírito Santo se manifestando. Esse é só um exemplo de tantos outros, né, que eu gostaria de compartilhar. E também agradecimento, principalmente, de 2 episódios que aconteceram na nossa vida. Um foi
do Rocco, né, quando ele teve aquele problema de saúde. Depois ele vai contar um pouquinho, mas eu gostaria assim de falar do meu lado, né, que o pastor entrou na brecha desde o momento que ele ficou sabendo, quando o Rocco teve problema de saúde. O pastor realmente entrou na brecha, e quando o homem de Deus, sério, se põe na brecha pela sua ovelha, ele diz, é o momento de decisão. Ou Deus cura totalmente, ou Deus leva. Deus disse, sim, eu curo totalmente. Então, o homem de Deus se posiciona e diz, é decisão final. Em comparação com isso, irmãos, eu também gostaria de compartilhar o que aconteceu recentemente em relação à minha mãe, que ficou muito doente, os irmãos sabem disso. E aconteceu da mesma forma. No momento mais difícil da vida do pastor, ele se colocou na brecha por nós novamente e me falou, olha, com toda a intercessão da igreja, com toda a intercessão dos irmãos, a igreja sempre unida nas nossas orações, sempre forte. Eu agradeço muito também pela vida de cada irmão que sempre esteve conosco, mas principalmente a vida do nosso líder, que nesse momento difícil da vida dele, ele se pôs na frente da batalha pela vida da minha mãe. Ele falou, é a decisão mais importante, ou Deus cura e restaura totalmente, ou Deus leva. Uma hora depois Deus levou. Então, o que nós aprendemos? Nem tudo é como nós queremos, mas é como Deus quer, Deus age. E nosso pastor, sendo um homem de Deus, nos leva a isso e nos ensina. Temos que ser gratos. Se nós estamos na mão do Senhor, como Ele sempre nos ensina, são em todos os momentos da nossa vida. Eu glorifico a Deus em primeiro lugar sobre isso, e também glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da irmã Beth, pela família que se dedica à obra de Deus. E eu creio, em nome de Jesus, que o galardão de vocês é muito grande, que quando estivermos todos reunidos naquela mesa com Cristo, o Senhor vai estar pertinho de Deus, porque o seu galardão é muito grande. O ladrão da cruz aceitou a Cristo, escolheu a Cristo. Ele também vai estar naquela mesa, mas eu creio que ele não vai estar tão pertinho, mas o Senhor vai. Pela sua dedicação, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O bom pastor não abandona a sua ovelha na batalha. Ele vai à frente. E eu agradeço por isso, meu pastor, irmã Beth, Daniela, Bianca. E se minha mãe estivesse aqui presente, ela também estaria agradecendo. Agradecendo também o sonho realizado dela, que foi ir para Israel. Muito obrigada pela oportunidade. Então, o que nós aprendemos aqui é, entre o nascer e o morrer, a vida. Vamos vivê-la. Vamos vivê-la da melhor forma possível. Vamos amar, vamos perdoar e vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar dessa forma. Hoje não podemos fazer isso corpo a corpo, mas em espírito. Muito obrigada, pastor. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Bom, só para contar um pouco dessa experiência que eu tive com Deus na área da saúde. Ela estava dirigindo logo cedo e sentiu uma dor muito forte no ombro e depois na boca do estômago. Num primeiro momento eu achei que eu estava infartando, mas eu falei, mas não é possível eu estar infartando, né? Eu me cuido. Mas enfim, aconteceu isso numa quarta-feira, e na sexta-feira eu fui hospitalizado, mas ainda tudo muito confuso. Meu exame acusava que eu tinha tido um infarto com supra, que é a paralisação da parte inferior do coração,
E o pastor foi me visitar, orou, disse que estaria tudo bem. Aí na semana seguinte já saí do hospital, sem nenhum medicamento, sem nada. E ao chegar aqui na igreja, eu pedi para o pastor colocar a mão ainda na região aqui do meu coração. E ele colocou, fechou os olhos, orou e me disse o seguinte: Rocco, machucou um pouquinho e foi na parte inferior. Eu olhei para o pastor olhou para mim, eu falei: pastor, não entendi. Ele falou: olha, eu também não, mas foi o que eu vi. Ok. E na semana seguinte eu fui parar no Instituto do Coração em São Paulo, onde relatei o que tinha ocorrido, mas os médicos não acreditaram muito. Aí fui fazer um eletro, onde acusou que realmente meu coração estava infartado, com supra na parte inferior, né? Já fui hospitalizado, já fui parar na UTI, e estando lá, contei que o meu coração aparentemente estava normal. Os médicos não acreditaram, fizeram um ultrassom, foi um ultrassom mais longo que eu vi na minha vida, demorou mais de 1 hora, e ao término o médico disse o seguinte: olha, procurei para saber onde é que estava a ferida e não tem nenhuma ferida no seu coração. No dia seguinte, os médicos ainda confusos, sem saber por que acusava o infarto e o coração estava normal, fui fazer cateterismo. Saí da sala do cateterismo, o médico disse o seguinte: olha, as suas artérias são que nem tubos de aço inoxidável 0 km, não tem um pingo de gordura. No dia seguinte, a junta médica voltou, ficou sem entender mais ainda. Foi quando eles tomaram a decisão de fazer uma ressonância magnética. No dia seguinte, fiz a ressonância, aguardei os médicos e eles falaram o seguinte: que eu era um cara de muita sorte, porque na ressonância tinha acusado uma pequena ferida numa artéria inferior, mas que tinha machucado a artéria apenas em 2 milímetros e que o meu coração estava normal. Foi quando, né, eu relembrei tudo que o pastor havia me falado, que ele tinha colocado a mão, falando que tinha um pequeno machucadinho na parte inferior. E depois, estando aqui num culto, a minha esposa havia pedido para Deus para que restaurasse então por completo essa ferida, né? E foi quando ela teve essa visão no culto de Deus, né, Jesus colocando a mão no meu coração e restaurando. E graças a Deus não tomo nenhum remédio, tenho uma vida normal. E até hoje, no Instituto de Coração, eles falam que eu sou um caso a ser estudado. Então agradeço muito ao meu pastor, a toda a família Palomo, por todos esses anos, né? Sei que não tem sido fácil, mas estamos juntos. Estamos aqui porque realmente acreditamos que o nosso pastor é um homem de Deus, uma pessoa muito séria, e só temos a agradecer a todos esses anos que ele tem nos ajudado muito no crescimento espiritual. Agradecemos muito. Obrigada, e que venham muitos e muitos anos. Amém. A paz do Senhor, a toda a igreja, a todo o povo que está assistindo. Estamos aqui com gratidão, mas uma gratidão eterna, pelo Ministério Deus Revelado e pela família que conduz esse Ministério Deus Revelado. É uma família que tem tido sacrifícios, com certeza as lutas são inúmeras. O nosso líder, que a gente aponta não só como Moisés dessa casa, mas como um anjo do Senhor para os tempos de hoje. A ele estou aqui para honrá-lo. E como se o senhor olhasse aqui agora, pastor, e visse, na verdade, a minha geração um pouquinho, né? Eu sei que não estão aqui, mas pela fé o senhor vai ver o meu amado marido Elias, que não pôde estar. Eu adentrei ao Ministério Deus Revelado há mais ou menos há 27 anos, juntamente com o meu marido.
Na verdade, o meu marido que veio primeiro há 2 semanas, através de um conhecido, de um amigo, de um trabalho, que já foi provisão do Senhor. E ele veio junto com a minha filha no ministério. Eu estava no meu local de trabalho, né? E quando ele saiu do culto, logo tarde da noite, ele foi até meu local de trabalho. E muito cheio de dedos, muito todo envergonhado, dizendo que tinha ido numa igreja cristã. Com certeza a luz de Deus já acompanhou meu marido ali, porque eu tive um desejo imenso naquele momento de ir aonde o meu marido estava falando, ele com a minha filha. E quando eu adentrei o Ministério Deus Revelado, foram 3 meses e meio Deus falando tudo e detalhes da minha vida naquele púlpito. E aquilo me assustava um pouco de uma forma, porque quem contou para o pastor da minha vida? Como ele sabe de todos os detalhes da minha vida? Até que algo tremendo aconteceu nesses 3 meses. Eu fui batizada no Espírito Santo, com fogo, com poder, com autoridade. Ele se apresentou para mim como um pai, o pai que eu nunca tive. Isso me emociona até hoje. O pai que eu sempre buscava para ter colo, para deitar e para conversar. E Deus revelou tudo isso ao nosso pastor, que ele era o meu pai, que era só eu falar com ele e buscar aqui tudo, ele sabia que estava acontecendo comigo e tudo ele faria. Eterna gratidão ao Ministério Deus Revelado, que nós sabemos de tantas lutas e tantas coisas que tem se mantido, essa família, né, do nosso pastor Wilson Paloma, suas filhas, a sua esposa, ter mantido essa casa, pela preciosidade que foi entregue ao nosso líder, ao nosso Moisés, que é o conhecimento, a sabedoria. E uma das maiores riquezas que eu adquiri aqui foi o conhecimento, foi a sabedoria. E essa é uma grande riqueza desse ministério. As coisas que são reveladas, e isso eu entendo hoje porque se chama Ministério Deus Revelado. A paz do Senhor, irmão. Em primeiro lugar, irmão, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Wilson, né? Porque ele foi um Moisés, um homem que Deus colocou na minha vida. Porque quando eu fui convidada por uma amiga, Sônia, que era uma membro da igreja, e quando ela me fez esse convite, e eu estava pelo fundo do poço, eu estava no desespero, porque eu tinha perdido meu esposo com 14 anos de casada no acidente. Fiquei com 7 filhos, grávida de 15 dias, e a minha vida não tinha sentido mais. Daí eu vim na igreja a primeira vez, ele veio com a palavra: você que entrou aqui desesperada, angustiada, que você saiu do fundo do poço, mas hoje Deus vai mudar a tua história. E eu tomei posse daquela palavra, gente. A partir daí, com 3 meses, eu recebi o batismo do Espírito Santo. E realmente Deus foi mudando a história da minha vida. Comecei a levar minha família para a igreja, me acompanhar. Hoje, eu digo, eu sou uma pessoa feliz. Vou fazer 82 anos, praticamente 40 anos, e eu estava no deserto. Em 2017, esse ano eu vou te tirar do deserto. Aí eu fiquei preocupada como tirar do deserto, e eu lembrei de quando meu esposo faleceu. Eu fui fazer a conta certinho, em 2017, fez 40 anos que meu esposo tinha falecido. Foi quando eu entrei no deserto, que eu perdi tudo que tinha, eu fiquei cheia de dívida, cheque por todo lado. Então, gente, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Eu não fui como Jó, porque Deus não tocou nos meus filhos, Deus não permitiu, mas eu não fiquei com chaga. Mas os bens que eu tinha foi embora tudo. Isso foi permissão de Deus, porque Deus me amava desde o ventre da minha mãe.
Então Deus praticamente mudou a história da minha vida. Hoje eu ainda pago aluguel, mas eu sou grata a Deus porque Ele tem dado muito livramento à minha família. Esse ano de pandemia aí foi um ano de luta, mas nós temos sempre vitória. Deus nunca deixou faltar nada. 8 filhos, 8 netos, 8 bisnetos. Gente, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor Wilson, pela vida da irmã Beth, porque eu conheci aquelas 2 meninas crianças. Hoje elas já são casadas, a família dele está crescendo. E eu amo o meu pastor Wilson. Deus que abençoa o pastor Wilson com toda essa sorte de bênção. Um homem que cada vez mais seja inspirado por Deus. Essa igreja Deus revelado, os membros da igreja. E eu peço para vocês, continua do lado desse homem, desse Moisés, servo de Deus. Porque eu sou grata a Deus pela vida dele, pela vida da irmã Beth e por tudo, por esse ministério Deus revelado. Porque eu amo esse ministério. Há 40 anos que eu sirvo a Deus nesse ministério. Nunca pretendo sair. Sempre estou na caminhada, porque a pregação do pastor Wilson é uma pregação e é um estudo, é um ensinamento. É inspirado por Deus, que Deus continua abençoando ele. Em nome de Jesus e a família dele, a igreja Deus revelado, irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. Eu estou aqui na Deus Revelado já há mais de 18 anos, né? Eu cheguei aqui através da minha mãe, ela que me convidou. E quando eu cheguei na igreja Deus Revelado, eu era uma pessoa totalmente vazia, né? Sem sonho, sem perspectiva de vida. Eu sempre me lembro, né? De quando eu cheguei, eu era uma pessoa órfã, eu não tinha conhecimento nenhum sobre Deus, né? E para mim não tinha significado estar nesse mundo. E me lembro que quando minha mãe me convidou, né? Eu até comentei, né? Eu falei, não, isso é coisa de pessoas de mais idade, né? Mas durante 2 anos que eu comecei a frequentar aqui a Igreja Deus Revelado, Deus já estava fazendo uma obra na minha vida, né? E eu nem sabia que isso já estava acontecendo, né? Então foram momentos marcantes na minha vida, que eu me lembro que eu estava de um lado, né, do banco da igreja, a igreja lotada. E durante um período, o pastor, ele sempre tinha aquele hábito, né, o pastor Wilson, de descer do púlpito no final do culto. E aí ele sempre chegava até mim e falava, abra sua mão. Aí eu abria, né, e ele fazia assim. Só que eu não sentia nada, né? Eu estava entrando, né, conhecendo a palavra de Deus ainda. Mas Deus já estava fazendo ali um processo dentro de mim, né? Já estava acontecendo uma transformação dentro do meu coração, da minha mente. Então foi algo extraordinário que quando aconteceu, né, essa transformação, que foi o encontro que eu tive com Cristo, que eu comecei a entender as coisas, me veio um desejo enorme de se batizar. E me lembro do último batismo, a igreja estava lotada e eu chorei muito naquele dia. Mas o meu choro era de desejo de estar ali, né? O meu choro era porque eu queria estar me batizando naquele dia. E aí eu me lembro que uma irmã, que eu nem imagino quem seja, chegou, né, até mim e disse, eu não sei por que você está chorando assim, né, mas Deus está na sua vida e Ele sabe de todas as coisas. Mas eu estava glorificando a Deus ali, que eu queria muito. Eu tinha um desejo imenso, queria muito. Eu tinha certeza de que aqui era o meu lugar e de que Deus havia feito uma transformação na minha vida. E diferente de quando eu cheguei, eu já sabia quem eu era. Eu não era mais uma pessoa órfã, né? Eu comecei a entender que Deus tinha um plano na minha vida. Isso foi tudo através do pastor Wilson Palomo, né? Deus usou a vida dele poderosamente, né, para falar comigo e acontecer todo esse processo. E foi algo extraordinário, irmãos, porque eu fiz o curso, né, na época, e quando eu entrei nas águas, quando chegou esse dia, para mim foi assim, algo surreal, né, até difícil da gente explicar,
mas eu fiquei o tempo todo chorando de alegria na presença do Senhor, senti aquele calor, aquele fogo, até que chegou o momento de eu entrar nas águas, né? E eu saí das águas sorrindo, chorando e falando em línguas, tudo ao mesmo tempo. Então foi um momento inesquecível para mim e jamais vou me esquecer, né? Porque foi a decisão mais maravilhosa que eu tomei, né? E daí para cá Deus vem fazendo maravilhas, né? Eu já tive muitas experiências extraordinárias com Deus nessa igreja, nos eventos, nos acampamentos, nos retiros, né? Aqui na igreja também, nos cultos. Então é uma igreja séria, né? Uma igreja que vive a palavra de Deus e testemunhos a gente tem bastante, né? Das maravilhas do manifestar de Deus na nossa vida. Eu tenho muitos, né? Esse foi o do batismo. E um pouco antes, né, desse processo de transformação, eu gostaria de dizer também que eu fumava, eu bebia, porque eu não nasci na igreja, né? Eu vim depois de adulta. Mas o meu desejo era tanto de se batizar e se voltar para as coisas do Senhor, que eu fiz um propósito com Deus, né? Não foi fácil não, viu, irmãos? Porque existe uma ação, né, da nossa parte, a gente tem que ter uma atitude. E aí eu parei de comprar. Aí eu fiz um propósito com Deus e que até o dia do meu batismo, que eu entrasse nas águas, eu não iria mais fumar. Mas Deus é tão glorioso, misericordioso, que depois do meu batismo, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais bebi nada alcoólico. Não que isso é só isso que é pecado, fumar, beber, não. Eu estou apenas compartilhando com os irmãos, né, da libertação completa que o Senhor fez na minha vida, né? Porque às vezes a gente se sente preso, amarrado e acredita que essas coisas é que nos traz paz, tranquilidade. Na verdade, isso é uma mentira do diabo, né? Ele nos engana e faz com que a gente fique dependente dessas coisas. E quanto na verdade aí a gente descobre, né, que a verdadeira liberdade está em Cristo, está em Deus. Então foi algo extraordinário. Eu não tenho problema nenhum se alguém fumar perto de mim, beber. Jesus fez a obra por completo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu compartilho com os irmãos, né, esses momentos. E eu quero agradecer muito pela vida do pastor Wilson, da irmã Beth. O pastor é um homem muito usado por Deus, é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Eu já tive muitas experiências particulares, até mesmo sozinha na minha casa, em sonhos, e o pastor Wilson, ele estava ali presente, né? Então, o pastor realmente é um homem muito usado por Deus. Glorifico a Deus pela vida dele, né? Pelo privilégio de estar nessa igreja. Agradecer pela irmã Beth também, que é uma bênção, né? Uma mulher muito sábia, muito usada por Deus, pelas meninas, né? A Bia, a Dani e toda a sua família. Então é isso, irmãos. Muito obrigada por estarem, pelo privilégio de eu estar com vocês, né? E por esta igreja. E que o Senhor a mantenha aberta aí, né? E que muitas outras almas sejam alcançadas como eu fui. Louvado seja Deus e obrigado. A paz da igreja, a paz a todos que estão nos assistindo neste momento. Eu cheguei aqui na Igreja Deus Velado através do convite de um amigo e esse amigo persistiu nesse convite e eu agradeço muito a Deus. O primeiro dia que eu pisei nessa casa, Deus, através da vida do pastor Wilson Palomo, um grande amigo meu hoje, além de pastor, ele desceu daquele púlpito no meio do culto e contou minha vida inteira. Aquele dia já começou como um dia marcante na minha vida. E assim sucede, né? A gente começou a tá vindo, eu, né? Comecei a tá vindo na igreja, um dia, outro dia, e muitas bênçãos aconteceu. E também, através da igreja, eu conheci a minha esposa, né? Hoje a gente formou uma família, a gente tem um filho que veio através da igreja também, lógico, do nosso relacionamento, depois de casado e tudo. E a gente fomos para Israel,
Lá teve uma outra bênção maravilhosa, que através da vida do pastor Wilson Palomo, Deus revelou o nome do meu filho para o pastor e disse que meu filho chamaria Israel. Então hoje meu filho Israel está aqui do meu lado, junto com minha esposa. Tudo isso foi através da bênção que veio da Igreja Deus Revelado, através da vida do pastor Wilson Palomo. Deus sempre está usando ele e ele tem causado bastante impacto e bastante bênçãos na nossa vida. E uma outra coisa marcante, gratificante na minha vida que ficou na história, para mim, vou carregar por muito tempo, é com o meu filho Israel, num acampamento. Ele foi usado com apenas 2 anos de idade, tremendamente. Ele foi usado por Espírito Santo, foi tomado por Espírito Santo, já foi batizado em línguas com 2 anos de idade. E ali virou um fervo naquele acampamento, porque Deus usou meu filho com 2 anos de idade para trazer uma profecia, uma palavra para a igreja. E naquele momento ali foi um momento muito marcante. E assim, não tem palavras para dizer de tão bom é eu estar nesse ministério, eu ter conhecido esse ministério. Esse ministério Palavra Deus Revelado realmente tem mesmo a palavra revelada por Deus, tem mesmo revelações, tem mesmo interpretações de línguas, tem aqui de tudo e mais um pouco de bom. Eu só tenho crescido cada dia mais e mais depois que eu pisei nessa casa. Tenho aprendido muito e vou aprender muito mais, porque a palavra que tem caído em nossas mãos, que Deus tem transmitido através da vida do pastor Wilson Palomo, é só bênção a cada dia. Paz, irmãos, eu venho aqui agradecer a vida do meu pastor Wilson, que ele montou uma igreja lá em Nova Odessa, e daí eu tava passando na rua no sábado, e eu falei para minha amiga, amanhã eu vou vir nessa igreja, e eu fui, o pastor falou comigo, foi muito bom a experiência, porque ele contou a minha vida que ninguém sabia, somente Deus. Então ali mesmo eu já senti uma coisa diferente. Comecei a ir nos acampamentos, nas vigílias eu fui liberta, nos acampamentos eu recebi vários dons. Então eu só tenho gratidão ao meu pastor, à família dele, a minha gratidão a Deus. Eu fui cheia do Espírito Santo num acampamento, a minha gratidão a Deus pelo meu filho ter sido cheio do Espírito Santo, a minha família, eu construí minha família aqui na igreja, pela vida do pastor. O pastor falou assim sobre o meu marido, falou, esse vai ser o seu marido, e no final acabou sendo, mas graças a Deus tudo foi revelado aqui, as revelações da minha vida, dos meus votos, meus cartões de votos, os cultos, os louvores. Então eu só tenho a gratidão a Deus em primeiro lugar, mas também ao meu pastor, que sempre está ungindo os meus cartões, os meus dízimos. Tudo que ele vem falando, eu venho recebendo graças a Deus. E eu só tenho gratidão a todos os votos que eu tenho feito. Deus tenha revelado a minha família e tudo que Deus tem proporcionado desde que eu entrei nessa casa, que vai fazer 13 anos que eu tô na Igreja Deus Revelado. E foi graças a uma palavra revelada lá atrás que fez efeito. E hoje eu tô aqui. Então a minha gratidão a Deus e a família do pastor e a vida do meu pastor Wilson. Eu agradeço tremendamente a vida do pastor Wilson Palomo, que Deus derrame sobre a vida dele e sobre a vida da família dele, sobre a esposa, a Beth, e as 2 filhas, a Bianca e a Daniela. Que Deus derrame 100 vezes mais aquilo que ele tem proporcionado para a gente. Que Deus guarde e proteja, brinda, coloque uma porção, uma Shekinah sobre a vida deles. Coloque uma porção dobrada sobre a vida deles, porque se não fosse a família Palomo, eu não estaria aqui, eu não teria hoje essa família que eu tenho. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Wilson Palomo, pela vida da Beth, pela vida da Dani e pela vida da Bianca. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, beijo no coração. Eu cheguei na igreja na barriga da minha mãe e... Só? E você não vai falar mais nada, que você ama o pastor? Então fala. Eu amo o pastor. Graças a Deus, eu e a gente estamos aqui. E queria contar um pouquinho do como foi a nossa chegada aqui nessa casa, o contato que tivemos com o nosso pastor Wilson, né? E através da vida desse homem de Deus, o que Deus fez, está fazendo, e nós temos a certeza que irá fazer, porque essa obra que Deus começou em nossas vidas, Ele vai terminá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos a essa igreja, cada um em uma situação.
Ele era uma pessoa que estava afastado da presença do Senhor, e eu nem na presença andava. E quantas coisas vieram acarretando em nossa vida por não andar conforme a palavra. Mas graças à misericórdia de Deus, naquele meu melhor momento, no meu melhor trabalho, com as coisas acontecendo do jeito que eu imaginava, acho que ele deveria estar com uns 8 meses, o Samuel, eu não tenho assim como precisar a idade. Comecei a sentir tristeza. No meu melhor, né, na questão do mundo, no meu melhor eu comecei a sentir tristeza. E achei um absurdo. Falei, como é que eu posso estar triste? Estou com a pessoa que eu amo, com a minha família, trabalhando no lugar que eu quero, um horário montado para mim, que tenho um filho, como é que eu posso estar infeliz? Ele, nessa minha maior tristeza, me convidou a conhecer Jesus como um suficiente Salvador, e que ele tinha o remédio para minha cura, sem eu precisar desse tratamento que eu já estava dizendo que não iria começar. E como um bálsamo, realmente, você chega à igreja, através do louvor, já fui assim, nunca vi uma coisa dessas, eu chorei o começo do culto e até o final. Se alguém perguntar para mim o que foi pregado, eu não faço ideia, porque a única coisa que eu fiz foi chorar de ouvir as músicas do louvor. Nossa, aquilo entrou no meu coração e foi dando uma alegria que Deus fez a grande obra. O impressionante é que a minha vida estava toda torta, tá, gente? É isso que eu queria dizer. Não é nada de santinho, nada de bonitinho. Às vezes, talvez alguém olhando para mim pode pensar, bom, olha que lindão, né? Mas olha que pessoa talvez até calma, ponderada, mas não. A minha vida estava de pernas para o ar. E quando eu falei para Regina numa madrugada, por que não dar uma chance ao Senhor Deus para tentar, olha só a colocação, para tentar e para ver o que daria. E foi assim, né? Nós íamos nessa casa aqui. E quando nós íamos nessa casa, eu não canso de dizer, nós temos 6 colunas de banco, e na última, no terceiro banco de trás para frente, é onde eu estava sentado. E a palavra veio e eu não aguentei, não resisti, comecei a chorar realmente, porque sentia o Espírito Santo de Deus e ele estava falando comigo. E eu agradeci a Deus mais uma vez pela fidelidade, pelo amor de Deus, que não mudou para comigo e não mudou para com você. No final do culto, quando o pastor Wilson desceu do púlpito, ele veio pelo um dos corredores, como ele comumente vem e faz, e passou perto de mim e virou, falou, até quando? Hoje é o seu dia, quando Deus, o Senhor, o Espírito Santo, te dá mais uma oportunidade. E aí eu me derramei, realmente, não aguentei, e desse dia em diante, eu estou seguindo o Senhor Jesus Cristo aqui nessa casa e agradeço ao nosso Deus, com certeza, ao nosso pastor Wilson, aos queridos irmãos dessa casa, a minha esposa também, que a amo muito, aos nossos filhos, 3 filhos, que Deus tem feito maravilhas realmente, né? E se parar para contar, vai ser um tempo bom. Por exemplo, o Samuel, graças a Deus, o mais velho, ele está fazendo mestrado agora na Unicamp, a Helena está terminando na Unip, a faculdade também, a Vitória está fazendo na Unicamp também um curso bom também. E eu falei já para a Regina, e falei para o nosso pastor, como Deus faz as coisas. Se fosse para eu estar bancando as faculdades, eu não teria condição, não teria. Financeiramente não teria, mas Deus abençoou de tal forma que eles puderam entrar em faculdades boas e já terminando e em cursos bons também. Mas não só isso, meus amados, que o que eu vejo que isso agora é consequência do que Deus ele tem para as nossas vidas. Então, antes de mais nada, foi o amor dele revelado a mim, a Regina, a todos nós, a você que também está ouvindo ou ouvirá essa palavra, mas também por aquilo que ele tem para as nossas vidas. E ele já começou uma boa obra, e essa obra ele quer terminar em nossas vidas. Por isso eu só posso agradecer ao nosso Deus, por tudo que ele é Deus, ele é Senhor, ele é todo-poderoso, e nós vivemos momentos que eu vejo mais uma vez que nós precisamos das mãos fortes do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre essa casa, e eu creio que da mesma forma que como Deus agiu com o povo dele, os hebreus lá no Egito, com o faraó, que ele mais uma vez vai agir sobre as nossas vidas, mostrando que ele é Senhor sobre tudo e todos. E todos verão e saberão quem é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que nós aceitamos por intermédio do Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício vivo dele na cruz do Calvário. Então o que eu posso dizer? Que Deus mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. Eu quero agradecer realmente. Muito obrigado por esse desejo que nasceu no coração, eu creio que de vocês, quanto a podermos participar um pouquinho do que Deus é, do que Deus tem feito,
um pouquinho do que o pastor Wilson é, um pouquinho do que o pastor Wilson tem feito nas nossas vidas. E sempre foi assim, se dando, amando, muitas vezes se privando para que a igreja do Senhor possa caminhar. Então, glórias sejam dadas ao nosso Deus e nos dê força para continuar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de colocar o meu apreço, a minha alegria, o meu prazer, em especial a irmã Beth. Muito obrigada por nos conduzir até aqui. Louvem a Deus pela sabedoria que ela faz um trabalho nos bastidores, em tantas coisas aqui na igreja, que a gente deveria chegar em primeiro lugar e falar, olha, muito obrigada, viu? Até a gravação da edição, de tudo que se faz, dos cultos, impecável, porque tem esse suporte abençoado da senhora. Muito obrigada, viu, irmã Beth? A palavra que resume tudo o que nós temos é gratidão. Amém. Gratidão. Gratidão. Ao nosso Deus, com certeza, mas ao nosso pastor, à esposa dele, às filhas, aos netinhos, aos genros também, aos queridos irmãos desta casa, que muitos nos suportaram, que muitos nos ajudaram realmente. Nós só podemos agradecer a Deus. Quero dizer a todos, vale a pena servir a Deus. Não estou dizendo que nós não teremos lutas, não. Teremos com certeza, mas mesmo assim, Deus suplanta, Deus ultrapassa, Ele nos leva a lugares, libera palavras, fala através dos irmãos, fala através desse púlpito aqui, a pessoa que está lá, através da vida do nosso pastor. Então, a palavra é obrigado, meu Deus, e muito obrigado, Igreja Deus Revelado. Obrigada, Igreja Deus Revelado. Amém. Amém. No